Quem foi morto, Santo, Santo Ele é. Uma cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Diga, cante forte. Diga, Cordeiro, que foi morto, Santo, Santo Ele é. Nós cantamos a Ti, Senhor. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
Agora também nós estaremos fazendo uma parte que também é importante, né, do culto, que é nós entregarmos o que nós temos para Deus, né? O melhor, o dízimo, oferta, generosidade. Junto com os irmãos, eu gostaria de estar lendo em Malaquias, capítulo 3, e o versículo de 8 em diante. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão ainda roubando, perguntaram, e te roubaram nos dízimos e na oferta? Com maldição, vocês são amaldiçoados porque estão me roubando a vocês, a nação toda. Traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham a prova nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não lhes abrir a porta dos céus e não derramar sobre vocês as bênçãos sem medida, por causa de vocês repreenderei o devorador, para que não consuma os produtos da terra, e não deixarei que as videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Até aqui, irmãos, é uma palavra em que o Senhor fala, né, para repreender literalmente, para que eles não viessem a roubar, porque através do que? Das nossas ofertas, dízimos, Deus não vai deixar o devorador entrar na nossa vida, nas nossas finanças. Às vezes é uma doença, às vezes é uma causa da justiça que está lá parada. Então, nesta manhã, irmão, vamos orar e pedir a Deus para que o Senhor venha abençoar a vida de cada um aqui financeiramente, que o Senhor venha abrir as portas, que o devorador realmente não entre, porque muitas das vezes nós estamos dispersos do que está acontecendo. Temos a campanha do alimento, vamos trazer alimento para ajudar aqueles que precisam. Então nós temos que estar com nossos corações abertos. Então nesta manhã, que cada um aqui possa contribuir para a casa do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nesta manhã, Senhor, e que o Senhor tenha falado conosco através deste louvor, que o Senhor é o provedor, que o Senhor está nos abençoando e irá nos abençoar. E também, Senhor, nós pedimos a Ti que nós estamos entregando, Senhor, a oferta, o dízimo, Senhor, para a Tua casa, Senhor, para a Tua obra, pois sabemos que temos a manutenção da igreja, temos coisas, Senhor, que temos que pagar. Nesta manhã nós pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha prosperar, abençoar a cada um, e que o devorador não venha entrar na finança de nenhum dos Teus servos nesta manhã, Pai. Nós repreendemos, Pai, e Te pedimos também, Pai, causas que estão na justiça, Senhor, até mesmo pessoas que estão desanimadas, que nesta manhã o Senhor venha ser o socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Nós Te pedimos e Te louvamos no Teu santo nome, Pai, e já Te agradecendo em nome de Jesus. Amém e amém. Podem ofertar-se em nome de Jesus.
condições em alto nível, nós precisamos aplaudir ao Senhor com mais vontade. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor e adoração. Quero cumprimentar aqui a todos, um bom dia, um dia de paz, um dia de alegria, um domingo abençoado. É um prazer ter os nossos irmãos com a casa cheia, que Deus possa falar ao meu e ao seu coração. Eu quero orar para que Deus venha continuar transmitindo a mensagem dele. Obrigado. Nosso técnico do som é fera. Obrigado, Luiz. Se eu fico com a voz mais macho. Depois eu te pago um Big Mac, beleza? Valeu. Tamo junto. Assim o pessoal me respeita mais, né, Luiz? Mais ou menos, não mesmo? A nossa casa é uma bênção, irmãos. O pessoal é assim mesmo. Saísta. Culpa do nosso pastor Fernando Chanel, né? Ele faz isso com a gente, aí todo mundo, né, resolve fazer também. Mas como é a sogra dele, eu não vou falar nada. Vamos orar para que Deus continue falando aos nossos corações, para que nós possamos manter a nossa pensamento, a nossa adoração, que o Espírito Santo venha continuar falando aos nossos corações. Porque após o louvor, após uma adoração que nós tivemos nessa manhã, não é possível que você ainda não sentiu a presença do Pai. Não é possível que você ainda não sentiu que Ele está na casa. Não é possível que você ainda não entendeu que o Espírito Santo quer falar ao meu e ao seu coração. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estou, Senhor, como teu filho, como um transmissor, como um canal de bênção para esta casa e para esta igreja. Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo, usando a minha boca e as palavras, para que penetre aos corações. Que os corações se abram, que as terras estejam férteis para receber esta semente, que será plantada através da tua voz, que é a tua palavra nesta manhã. Amém e amém. Quero começar aqui com vocês. Podem se sentar, por favor. Quero começar um texto emblemático, um texto muito conhecido de todos nós, que está aqui em Juízes 3. Nós temos aqui uma 13, desculpa, falei 13 ou 13? Juízes 13. 13. Juízes 13. Tá? Nós vamos falar sobre um personagem. Na verdade, ele é uma pessoa, ele existiu de fato, ele não é um fake, ele não é uma história, ele é sim um conto de alguém que de fato existiu. Nós vamos falar do nosso amigo Sansão. Sansão, ele era um cara tão robusto, tão forte quanto eu, pastor Chanel, né? Tanquinho, viu, Riz? Aprendemos, musculoso, né? Um cara bonito, né? Ele tinha algumas qualidades que nós, pela graça do Senhor Jesus, não temos, né? Fazer o quê? Cada um na sua. Mas nós aprendemos aqui com Sansão. Nós estamos agora no mês de junho, nós estamos entrando num tempo de ministração. Deus é a resposta. Ele trará a resposta ao meu e ao seu coração. Ele trará as suas perguntas a resposta. Não espere somente o sim do Senhor, mas espere uma resposta. Porque às vezes nós achamos que Deus não responde porque nós estamos esperando o sim. Nós só queremos ouvir o positivo. Nós só queremos ouvir o está tudo bem. Nós só queremos ouvir o está valendo. Nós só queremos ouvir que vai dar tudo certo. Mas às vezes Deus tem uma resposta diferente para os nossos corações. Em Juízes 13 nós temos um conto, uma história do nosso amigo Sansão. Ele foi chamado, separado, prometido aos seus pais através de um tempo de oração aos seus pais, à sua mãe. Aqui a Bíblia diz assim, vou ler aqui. Ô Luizinho, apaga a luz para nós, por favor, aí, fica mais fácil de eu ler. Para não falar que eu não estou enxergando bem, então apaga a luz. Isso. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Beleza? Vamos para os dois. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Beleza? E havia um homem de Sorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá.
E a sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém receberás, terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás, e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Volta no 13:4, por favor. Agora, pois, guarda-te de beber vinho, ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás, e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. Eu quero começar aqui a relatar com vocês, talvez todos nós conheça e saiba muito bem sobre essa história, mas é sempre importante lembrarmos o que Deus tem para falar, porque às vezes passamos desapercebidos por alguns relatos da Bíblia. E quando nós vemos a história de Sansão, e quando nós vemos, eu lembro da história de Sansão desde pequeno, e a história de Sansão nos relata que Sansão era um homem forte, que bateu em muita gente, brigou com muita gente, destruiu muita coisa, fez, aconteceu, mas a gente não se apega muitas vezes nos detalhes. Nós acabamos de cantar: eu não vivo no que vejo, mas vivo no que creio. E o personagem que nós vamos ver, que nós vamos falar, ele vivia o que ele via, não o que ele cria. Ele vivia simplesmente pelas suas forças, pelas suas condições, pelos seus músculos, pela sua boa formosura. Ele veio para libertar o povo, mas ele se esqueceu que ele tinha um chamado. Ele era separado. O anjo veio ao Senhor, à sua mãe, trazendo uma mensagem dizendo que ela era estéril. A Bíblia não relata qual era o nome da sua mãe. Isso me chamou a atenção, porque geralmente nós falamos sempre o nome da mãe. Hoje acontece muitas vezes de algumas pessoas virem ao mundo e não ter nem na sua identidade o nome do seu pai. Mas a mãe é importante para toda a parte da nossa história. Mas a Bíblia não relata o nome dessa mulher. Você pode vasculhar a Bíblia e ele não relata, mas diz o nome do pai, o Manoá. E a Bíblia nos relata que ele foi, o anjo veio, teve uma conversa ali com a mãe, deu a notícia que iria trazer um filho, que este filho era um separado, que ele seria um nazireu. E o que seria o nazireu? Nazireu é uma pessoa separada, nazireu é uma pessoa escolhida, nazireu é uma pessoa que foi retirada para um propósito. A Bíblia nos ensina e nos fala que o nazireu, ele tinha um propósito por um tempo. Ele não era um nazireu para a vida toda, ele tinha um tempo. Então o nazireu se abstinha de algumas situações da sua vida por um ano, por 2 anos, era o propósito que ele tinha. O nazireu não permanecia nazireu no seu propósito pela vida toda. Ele tinha um tempo, ele escolhia um tempo. Vamos pensar assim, que nós teríamos que fazer um propósito. Então nós vamos nos abster de algumas coisas, então nós vamos nos colocar diante do Senhor, então nós vamos ter tempo de oração, nós vamos parar de comer Big Mac, nós vamos parar de tomar Guaraná, nós vamos parar de tomar café, nós vamos parar de comer aquela galinhada que você coloca lá no Instagram, aquilo é péssimo, né? Vamos tirar aquilo do nosso cardápio. Só tem um filho meu que gosta daquilo, Deus me livre e guarde. Mas enfim, nós vamos nos abster de algumas dessas comidas, porque nós estamos num tempo recluso, nós precisamos que Deus responda algo para nós. Mas a Bíblia fala que Sansão, desde o ventre da sua mãe, ele foi escolhido. O anjo veio trazer uma mensagem à sua mãe, dizendo que ela era estéril, e a partir de então ela teria um filho, e teria um filho, Sansão, um homem forte, bonito, robusto. O cara já nasceu musculoso, cara. Você fica pensando, o nenenzinho já nasceu tudo marrento, Raul. O cara, pá, né, já nasceu, eu vou resolver o problema, eu vou resolver essa nação aqui, e vou quebrar todo mundo no pau, e vou quebrar na pancada. O cara já veio marrento.
Só que ele se esqueceu, no decorrer da passagem nós vamos ver, ele se esqueceu do propósito, ele se esqueceu do seu chamado. A Bíblia diz que a mulher avisou o seu marido, ao Manoá, que Deus veio visitar, que um anjo veio visitar, um homem veio visitá-lo. E ele então foi orar a Deus: eu quero receber essa visita também. Por que veio visitar só você se eu sou o comandante dessa casa, eu sou o sacerdote, eu quero receber essa visita? E Deus atendeu a sua oração. E ele veio. E a mulher saiu correndo e foi buscar esse homem, e chegou lá para trazer esse homem. Esse homem chegou e começou a falar com o anjo, trocar uma ideia com o anjo e tal, e disse assim: calma aí, beleza, eu sei, promessa veio, vou ser fã, vou ser pai, minha esposa vai ter filho, amém, recebo, mas vou fazer para você um cabrito, vou levantar aqui um altar e nós vamos ceiar junto aqui, vamos bater um papo junto aqui, vamos comer junto enquanto isso. O anjo do Senhor, eu creio que deve ter pensado: você deve ser um inocente, né? Você está na minha presença, você está diante de mim, e você acha que eu estou preocupado com carne, você acha que eu estou preocupado com churrasco? E o anjo então foi até o altar, tacou fogo em tudo naquele altar e subiu junto com as fumaças. E eu vou dizer para você que eu tinha brigado com esse anjo aí, porque um dia eu fui fazer um churrasco com um pastor amigo meu, e eu deixei um cupim pegar fogo na churrasqueira. Eu me indignei, eu fiquei revoltado. A minha esposa chorava: amor, pegou fogo em tudo. Eu falei: amém, amor, a gente come pão, fazer o quê? Come pizza. Pegou fogo na churrasqueira inteira. Então eu fico imaginando o Manoá, vendo o cabrito que ele preparou, que ele fez, o anjo está tendo fogo e subindo junto, com a fumaça e embora. E o Manoá era tão inocente, coitado, que ele perguntou para o anjo: qual o seu nome? E o anjo disse assim: maravilhoso. Eu sou o eu sou. Eu sou Pai, eu sou Deus glorioso, majestoso, que tudo pode, que tudo faz. Eu vim aqui ter uma conversa com você. Você acha que eu estou preocupado com o churrasco? Eu vim te entregar um recado. Eu sou maravilhoso, digno de todo nome, se prostrar ao meu nome. Eu vim aqui ter um bate-papo com você. Você está preocupado com o cabrito? E aí, a partir de então, começa a trajetória do nosso amigo Sansão. Sansão veio, nasceu, teve as suas situações de conduta, e quando ele chegou, foi avisado à família que ele seria diferente. Você será um nazireu, mas você será um nazireu do ventre até o dia da sua morte. Você não tem tempo para entregar a promessa, aquilo que Deus colocou em sua vida. Não é você que está dizendo, eu estou dizendo. Você não poderá cortar os seus cabelos, você não poderá tomar bebida, não poderá tomar vinho, e você não poderá tocar em nenhum morto. Está claro para você, Sansão? Está claro. Entendeu, Sansão? Entendi. Está tudo certo? Está tudo certo. Mas só que tem um detalhe, Sansão. Chamou o pai e a mãe de Sansão e disse assim: esse cara é forte, ele é briguento, ele veio para resolver o tempo que vocês ficaram reclusos, ele veio resolver o tempo que vocês ficaram presos, ele veio para tirar vocês do cativo, ele veio para trazer a solução a essa cidade, a este lugar. Então Sansão, ele era um reservado, ele era um separado, ele era um chamado. Sansão tinha o chamado desde o ventre da sua mãe. Talvez nós que estamos aqui nesta manhã possamos pensar: pastor Fabrício, eu nem sei como foi meu chamado, eu nem sei se minha mãe orava. Alguns vão dizer: minha mãe e meus pais nem eram crentes. Quero dizer a você, desde agora, não importa quem foram os seus pais, importa os pais que vocês serão para os seus filhos. A vida começa a mudar a partir de agora, a sua história começa a mudar a partir de agora, a sua trajetória começa a mudar a partir de agora. O que Deus reservou e separou para você começa a mudar a partir de agora. Não importa como foi o seu passado, mas o que importa é como será o seu futuro. Deus manda te dizer nesta manhã, entregar para você um recado nesta manhã. Ele está presente, Ele fará o seu futuro, o futuro da sua casa, o futuro dos seus filhos, uma nação diferente, um chamado diferente. Ele tirou você de onde você estava para mudar a sua história, para mudar a sua escrita. Hoje se escreve uma nova história para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Não importa, aquele homem teve o privilégio, hoje desceu do céu e trouxe a ele uma palavra. Nós não tivemos isso.
Eu tive sim o privilégio de ter uma mãe que orou por mim, um pai que orou por mim, uma mãe que intercede por mim até o dia de hoje, por isso que eu estou aqui. Mas talvez alguns de nós que aqui estamos, podemos pensar, pastor Fabrício, mas meus pais, nem sei qual a trajetória. Talvez você venha de uma história tão complicada familiar, e você fica pensando, mas será que eu posso ter uma vida diferente? Pode. Você pode ter uma vida diferente. Sansão teve uma vida diferente. Mas como as coisas são tão complicadas, Sansão teve uma história diferente. Mas ele teve a sua finalização, a sua trajetória, sem se lembrar de quem era o Deus que tinha visitado seus pais. E hoje nós queremos mudar essa história. Não importa se os seus pais não foram visitados, mas Deus visita a sua casa, a sua família, Deus visita a sua história. Não importa se o anjo não desceu, se a presença do Senhor Jesus desceu ali, a teofania, ele se representava através do anjo, através de um homem, desceu para aquela mulher e para Manoá. Não importa se ele não se representou a você, mas ele está aqui nesta manhã dizendo a você, a sua história está sendo mudada, sua casa está sendo mudada, sua família está sendo mudada, sua trajetória está sendo mudada, e ele fará de você algo para impactar as nações. Ele fará da sua casa e da sua família para impactar Santo André, para impactar o nosso bairro, para impactar São Paulo, para impactar o Brasil. Deus nos trouxe aqui nesta manhã para mudar a nossa história. Creia nisso em nome de Jesus. E aí vamos desenrolar aqui a história de Sansão. Então Sansão, obviamente, recebeu ali o seu privilégio da sua mãe, do seu pai, receber a presença do anjo, e ele recebeu aquele chamado e ele entendeu. Eu creio que em algum momento os seus pais, conversando com ele, devem ter dito para ele, o anjo dizendo a ele que ele seria uma pessoa diferenciada. E aí depois os seus pais transmitindo a Sansão devem ter dito para ele, filhinho, você é uma pessoa diferente. Então quando você for para a escola, não pegue na mão do seu amiguinho com tanta força, porque pode ser que quebra os dedinhos ali do seu amiguinho. Quando você der um abraço no seu irmão lá, na Conexão Resgate, não abraça muito forte, que pode ser que as costelas desse irmão no final do culto ele tenha que ir para o hospital, porque você é muito forte, você é diferenciado, cara, você tem algo diferente. E aí eu imagino que na escola todo mundo queria ser Sansão. Eu imagino que na sua trajetória, no seu bairro, ali naquela comunidade, todo mundo queria ter Sansão. Tinha lá a pet do Sansão, capinha do celular do Sansão, camisa do Sansão, as irmãs andavam com as sandálias lá, e Sansão era bonito, então onde Sansão passava, as irmãs olhavam, nossa. Eu acho que, aí a gente falava, se Paulo fosse assim, nossa, e aquele cara, não que você não seja real, mas, Sansão tinha uma compostura diferente, um corpo diferenciado, mas tudo bem, fica tranquilo. Seu Sansão, é isso aí. Então Sansão andava por aquelas passagens, por aquela cidade, e eu acho que as mulheres nossa, lá vem Sansão. Se fosse o Geraldinho, tem um treco, porque o Geraldinho é ciumento, nunca vi igual. Então Sansão passava, e as mulheres ficavam todas desesperadas, meu Deus, o que está acontecendo? Meu, está passando Sansão. Aquele homem era bonito, gente. Fazer o quê? A Bíblia diz aqui, o cara era bonito, forte, e aí ele se apropriou disso. Ele tinha sim a promessa, ele tinha sim o chamado, mas ele se esqueceu que nós só vivemos o chamado quando nós estamos debaixo da submissão do Senhor. Nós vivemos o nosso chamado quando nós entendemos que o Senhor tem que estar conosco. Sansão era um homem tão diferenciado que ele andava sozinho. Sansão não tinha amigos, Sansão não tinha ninguém para compartilhar com ele as suas dificuldades, os seus problemas, as suas intemperanças da vida. Quando ele ficava nervoso, ele não chegava, pastor Chalela, estou bravo, quero matar alguém hoje. Calma, Fabrício, calma, hoje não, mata amanhã. Hoje você vai tomar uma água, vai tomar um café, mas amanhã nós vamos lá buscar o carro. Mas Sansão não tinha isso, porque por onde ele chegava ele fazia massa, por onde ele chegava ele queria resolver com suas próprias mãos, porque ele olhava com os olhos carnais e não com os olhos espirituais. Ele se esqueceu durante muito tempo quem chamou e quem o separou. Sansão teve a sua vida pregressa, teve o seu tempo de caminhada, e diz a Bíblia que quando Sansão caminhava para levar ali as suas histórias, a sua trajetória, para continuar a sua jornada, a Bíblia nos diz que Sansão então arrumou uma mulher. Ele viu uma mulher, se apaixonou por ela e avisou os seus pais: me apaixonei por uma mulher e quero que vocês vão lá tê-la como minha esposa. E os seus pais disseram a ele: Sansão, tem certeza, filhinho? Filhinho, senta aqui. Aí eu imagino o
papai de Sansão, o tal do Manoá, sentando com aquele brutamonte, dizendo: amor, fica aqui no meio, e eu fico desse lado, mas eu vou falar com Sansão ali, né? Porque se ele fica nervoso, você está aí, né? Então, fico aqui, você aí e a mulher no meio, porque se der ruim, a mulher vai, pelo menos imagino que é defender o Manoá, né? Então ele falando: filho, você tem uma promessa. Será que durante ou perante a nossa cidade, a nossa família, durante no nosso povoado, não tem ninguém que você possa se apaixonar? Ele dizia: não, eu quero aquela mulher. Mas meu filho, tem um monte de mulher apaixonada por você. Não, eu quero aquela mulher. Mas aquela mulher não é da nossa tribo, lembra? Vai dar ruim. Ela não frequenta a Conexão Resgate, ela não tem tempo de oração, ela não frequenta o grupo dos jovens, ela não vem no domingo de manhã, ela não vem na quarta à noite, ela não frequenta o domingo dos cultos, ela não fala com a Acre e com o Lucas, que são líderes dos jovens. Essa mulher vai dar B.O. Não quero nem saber. Seguro no peito: papai, pode ir lá buscar essa mulher. E o papai foi. E aí, quando o papai foi buscar essa senhora, o papai viu que não era algo muito bom. E aí, o Espírito Santo, que andava com Sansão, porque era promessa, na trajetória, Sansão encontra um leão. A Bíblia diz que ele encontra um leão, e ele cata esse leão e rasga esse leão na mão. Já pensou, Geraldo? Você, um cabra macho, rasgar um leão na mão? A Bíblia diz que ele rasgou esse leão igual se rasga um cabrito. Eu nunca rasguei um cabrito, então nem sei como era rasgar um leão. Então, né? Para pegar um gato você dá um trabalho. Imagina um cabrito e um leão, né? Para pegar um gato você tem que sair correndo. Minha cachorra sai correndo em casa, 3 moleques saem correndo atrás da rua para pegar uma cachorrinha. Uma poodle. Imagina um leão. Mas a Bíblia diz que ele rasgou o leão com um cabrito. Como se rasgar um cabrito fosse uma coisa comum, viu, Raul? Rasgou um cabrito. É uma coisa tranquila. Ele estava passando pela cidade, viu um leão, rasgou, matou e foi tudo certo. E foi com os pais. Ele voltou, se apossuiu, casou com aquela senhora, foi tocar a sua vida, foi tocar os seus projetos, os seus negócios, né? Foi continuar a sua vida profissional, foi continuar a sua carreira profissional e foi embora. E nesse caminhar, voltando um dia, ele encontra este leão. A Bíblia diz que ele tinha que se abster de mortos, ele tinha que se abster de vinho, ele tinha que se abster de cortar o seu cabelo. E o nosso amigo Sansão, então, encontra aquele leão morto e ele se desviou. A Bíblia diz que ele se desviou. O olhar dele chamou a atenção, pastor Ali, para aquele leão. E ele foi até aquele leão. E naquele leão tinha favo de mel. E o que ele fez? O favo de mel. O que é o mel, gente? Mel é saboroso, é gostoso, alimenta, dá força, dá energia, né? É um whey da vida, né? Tomar o mel, é um wheyzinho, você toma ali um whey, um pouquinho de mel e mel com whey, está tudo certo, vou ficar, né? E ele catou aquele pote de mel, saiu se lambendo e levou para os pais. E os pais, só que não avisou o papai que era do leão morto. Comeu mel, comeu com seus pais e continuou sua trajetória. Eu acho que nesta hora o Espírito Santo deve ter pegado o seu caderninho e colocado assim: ponto negativo. Sansão, sua trajetória é para salvar o povo. Sua trajetória é para libertar o povo. Mas vou colocar aqui um ponto negativo. Mas tudo bem, está tudo certo. Nós não vamos te punir, vamos trocar a vida. Vou te ensinar e nós vamos caminhar. E Sansão foi embora. E Sansão teve uma situação, teve um problema na sua trajetória. No meio do caminho, Sansão encontra ali então o anjo do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio a Sansão, trazendo a ele uma forma de impor. O anjo entrou, o Espírito Santo entrou dentro de Sansão, dando a ele poderes, dando a ele força, dando a ele condição de fazer tudo aquilo que ele fazia. Então a Bíblia continua sendo fiel ao que diz, porque o anjo do Senhor, quando visitou a família de Sansão, dizia a ele que ele teria um tempo de diferença. Durante todo o tempo da sua vida, o anjo do Senhor estaria com ele. E o anjo do Senhor, o Espírito Santo, se manteve junto com Sansão. E Sansão fez a sua trajetória de volta. E na sua trajetória de volta, Sansão, encontrando a sua família,
encontrando os seus pais, eu creio que seu pai deve ter dito para ele: Sansão, você está brincando com coisa séria, Sansão. Sansão continuou sua trajetória, continuou seu percurso. Mas eu quero trazer aqui a vocês uma direção. Sansão largou a sua esposa e voltou para o seu trabalho. Quando ele voltou para buscar a sua esposa, o seu sogro tinha entregado a sua esposa a alguém. Sansão se casou, você estava aqui, mas você foi embora, não voltou mais. E coitadinha da menina, né? Não podia ficar sozinha. Eu entreguei ela a um outro cara aqui, uma outra pessoa aqui. Sansão ficou meio revoltado com aquilo. Sansão ficou meio bravo. Um pouquinho antes disso, no seu tempo de casamento, o Sansão fez uma pergunta para aquela plateia que ele estava. Ele falou: vou fazer um enigma para vocês. Se vocês não acertarem, então eu terei uma punição. Se vocês acertarem, eu faço aqui uma negociação com vocês. Vocês têm um brinde, um prêmio. E ele fez aquela pergunta. E a esposa de Sansão ficou brava com ele. Falou: mas como é que você faz um enigma? Nem eu sei. Como é que você faz um enigma, mas você nem conta para mim o que está acontecendo? Ele disse: fica tranquilo, deixa o povo tentar descobrir o que está acontecendo. E o povo, então, começou a tentar descobrir o que estava acontecendo. Tentou entender o enigma. Ele deu um prazo para esse povo, e o povo tentou descobrir e entregar o seu enigma. Não entregou o seu enigma. Sansão ficou muito bravo. E aí Sansão teve, então, uma discussão com o povo, porque como ele não entregou o enigma, o povo tentou matá-lo. E nessa de tentar matá-lo, Sansão matou esses caras. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, o Espírito do Senhor, se apoderou de Sansão. Talvez nós nunca tivemos uma experiência dessa do Espírito Santo se apoderar de forma tão veemente em nossas vidas. Talvez nós só tivemos aqui um momento de calor, um momento de alegria, um momento de satisfação do Espírito Santo, mas nós nunca tivemos essa situação. Talvez nós nunca tenhamos vivido algo tão grande, algo tão soberano do Espírito Santo fazer de nós virarmos um gigante. E a Bíblia diz que Sansão, então, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E Sansão foi e matou aquelas pessoas, matou ali aqueles homens. E aí Sansão catou aquelas roupas dos homens mortos e levou as roupas para eles dar de presente. Mais uma vez Sansão se esqueceu que ele não podia tocar em outro, ele não podia ir à vinha. A Bíblia não diz que Sansão não podia beber bebida alcoólica, ele não podia vinho, nada. Mas Sansão de vez em quando passeava pela vinha, tipo assim: deixa eu sentir o cheiro disso aqui. Não posso beber, não tem nenhuma garrafa aqui, mas aqui eu estou tudo certo, eu vou passar por aqui, por essa vinha. Sansão brincava com o pecado. Sansão brincava com o Espírito Santo. Sansão não tinha nenhuma preocupação com o que poderia vir. Mas Sansão continua a sua trajetória. E aí Sansão mata aqueles homens, retira a roupa daqueles homens mortos e entrega para o povo, dá de presente ao povo. Sansão ficou bravo, a mulher já tinha se casado com outro, seu pai tinha entregado ela a outro. Sansão ficou bravo, revoltado com aquilo, foi embora e foi ter com uma outra mulher. Sansão foi para o cabaré. Na verdade foi essa, ele foi para o cabaré. E aí a Bíblia diz que depois desse tempo todo, depois desse encontro que ele teve, que também estava se encontrando com pessoas que não deveriam, porque a promessa não era essa, Sansão continua, e aí ele encontra a sua majestosa Dalila. Ora, Sansão, aqui fala várias coisas, né? A gente tem uma história muito grande de Sansão, mas eu quero ser mais prático aqui. Fala sobre as raposas. Sansão pegou 300 raposas, tacou fogo na vinha, tacou fogo no trigo, tacou fogo na cidade, e aí o povo ficou bravo com ele. Aí ele encontrou o povo, foi brigar com o povo, catou uma queixada de jumento. Uma queixada de jumento matou 3 mil homens, derrubou 3 mil homens, era 3 mil, ele matou 1000 e deixou os outros dois desesperados olhando. Nunca vi isso, uma queixada matar 1000 caras, derrubar 1000 caras. O cara é bom, mas não consigo imaginar, né? Um tiro de espingarda para derrubar 2, 3 já é difícil, né, Raul? Imagina uma queixada de jumento. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderava sobre Sansão, e Sansão criava-se a sua força. Sansão era um homem diferenciado, mas ele só tinha força quando o Espírito do Senhor se apoderava dele.
Muitas vezes nós estamos preocupados, correndo para um lado e para o outro, tentando resolver as nossas vidas, resolvendo as nossas situações, e no meio do trajeto, nós achamos que a nossa força ela é maior do que a de Deus em nossas vidas. Nós achamos que nós poderemos trazer solução de tudo, resolver o problema financeiro, resolver o problema da nossa família, resolver o problema dos nossos filhos, resolver o problema da nossa casa, resolver o problema da nossa empresa, a nossa perseguição. Ah não, aquele cara da empresa está me perseguindo, eu vou catar ele. Ah, aquela pessoa está perseguindo, eu vou resolver o problema. Não, você não é Sansão. Dobre o seu joelho, peça direção, peça orientação, que o Espírito Santo do Senhor, talvez ele não se apodere de você para te dar força, mas ele vai se apoderar de você para te dar sabedoria, inteligência, direção, orientação. Ele vai te apoderar de você para te dar o caminho que você deva percorrer, para onde você deva ir, se você vai para a esquerda ou para a direita, se você segue, se você para, se você continua. O Espírito Santo do Senhor se apoderará a mim e a você para dar direção às nossas dificuldades, às nossas preocupações. Nós não podemos esquecer, nada é pelas nossas forças, nada é pelos nossos olhos físicos, nada é pela nossa condição, não, é pelo Espírito Santo do Senhor. Ele está presente nessa manhã, ele traz a solução para as nossas vidas nessa manhã. Sansão, por todo o tempo da sua trajetória, ele tinha os momentos que o Espírito Santo se apoderava dele e ele resolvia situações, mas Sansão não tinha uma pessoa para conversar. Sansão não tinha um pastor para trocar ideia. Sansão não tinha um amigo para perguntar se estava certo ou estava errado. Sansão nem mesmo ouviu os seus pais. Sansão desobedeceu os seus pais. E aí nós temos um mandamento. A Bíblia nos ensina que aquele que não respeita seu pai e sua mãe, o que acontece? Nós temos aquele que respeita tem vida longa, e quem não respeita morre. Simples assim. Ah, pastor, mas eu vou morrer. Sim, todos nós vamos. Mas se você não plantou uma semente boa, você vai colher o quê? Se você não plantou um entendimento, uma compreensão aos seus pais, o que nós vamos fazer? Então nossos diazinhos na terra vai fazer o quê? Encurtando. Aquela matemática que nós temos de plano, projeto e coisas, tudo lá na frente, vão se diminuindo. E talvez nós não entendamos, não compreendemos o que Deus está fazendo. Às vezes você fala, mas meu Deus, estou passando por tantas coisas. Será que não está na hora de você procurar a pessoa e pedir perdão? Será que não está? Chegou a hora de você recomeçar e falar, peraí, está tudo errado. Eu preciso dar um passo diferente. Eu preciso reformular essa história. Será que não está na hora de você procurar e falar, Senhor, ou amigo, ou companheiro, ou cara, eu te magoei, eu te machuquei, sabe, desculpa. Será que não está na hora de você se redimir? Será que não está na hora de você ter um amigo? Não, pastor, eu não tenho amigo. Eu vou lá no Google e eu vejo o que o pessoal está falando e eu vou lá e resolvo minha vida. Eu imagino que Sansão, durante sua trajetória, durante todo o seu tempo, todas as suas dificuldades, Sansão dormia com o problema e acordava com a solução. Vou matar, vou derrubar, vou quebrar, vou derrubar a parede, vou empurrar esse monte aqui, vou empurrar, vou pegar esse leão, vou pegar aqui essas raposas, tacar fogo no rabo dessas raposas, tacar fogo nessa sala inteira. Sansão resolvia tudo à sua força. E Sansão não se lembrou, durante todo o tempo, que o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele se lembrava assim quando ele derrubava as coisas, mas quando ele precisava ter um tempo de oração, um tempo de orientação, um tempo de instrução, Sansão não buscava ao Senhor da forma que deveria. Então Sansão encontra a sua amiga, a sua futura esposa, a sua maravilhosa esposa Dalila. Será que nós estamos procurando alguma coisa em algum lugar que não é na casa do Senhor? Eu não estou dizendo a vocês que vocês têm que procurar tudo aqui na Conexão Resgate, não é isso. Eu não estou dizendo a vocês que a solução de todos os seus problemas está aqui na Conexão Resgate, não é isso. Eu não estou dizendo a vocês que o futuro marido está aqui na Conexão Resgate, não é isso. A futura esposa está aqui, não é isso. Eu estou dizendo a você que todas as coisas nós temos que buscar diante da direção do Senhor. Que nós temos que colocar tudo diante da direção do Senhor. Os nossos filhos, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas faltas de emprego, a nossa promoção, a nossa criação de algo que nós queremos, a nossa empresa, o nosso negócio. Será que nós não estamos buscando força em nós mesmos, esquecendo que o Senhor é a nossa força? Que o Senhor é o Deus que traz sobre nós a direção, a orientação, que o Espírito do Senhor pode falar comigo e com você. O Espírito do Senhor está aqui nesta manhã. Nós louvamos aqui que nós não vemos pelos olhos, mas nós vemos pela fé. E muitas vezes nós estamos querendo ver pelo olho físico. Nós queremos entender da forma que nós achamos melhor.
Nós queremos fazer da forma que apraz ao nosso coração, a nossa vontade, que faz aquilo que é melhor para mim e para você. Pastor Fabrício, está tudo certo, estou resolvendo, estou vendo aqui, depois se der errado, eu peço oração dos pastores. É isso aí, continua assim, você vai quebrar a cara. Porque depois não tem jeito, depois a gente só consegue resolver os problemas. Não tem jeito. A Bíblia nos ensina, por dezenas e muitas passagens, que nós precisamos muitas vezes confessar uma tentação para não confessar o pecado. Muitas vezes nós deixamos de confessar uma tentação que nós vamos confessar o pecado. Muitas vezes nós deixamos a vida passar e lá no decorrer da história, lá no decorrer da trajetória, lá na sua empresa, seu amigo vai falar assim: então, agora deu ruim, cara, eu estava ali com os amigos jogando uma sinuca, e na sinuca nós fomos para o boteco, e no boteco nós fomos para lá, e de lá onde eu parei, quando eu vi eu estava deitado perto de uma dona que eu não sei quem é. E agora? Agora, amigo, só lamento, você precisa resolver seu problema. Mas por que não confessou a tentação antes? Por que não pediu ajuda antes? Porque eu resolvo, porque estou do meu jeito, eu tenho condição de resolver. Muitas vezes nós não podemos passar pela vinha, nós não podemos sentir o cheiro do pecado, mas eu vou para lá porque eu tenho condição de fazer, porque Deus pediu para mim evangelizar. Manda outro evangelizar, que não tem a tentação que você tem. Mas se você tem essa tentação, não vá, pede para outro ir. Tem um monte de gente aqui. Eu tenho a minha situação, as minhas fraquezas de coisas que eu não posso fazer. Eu não sou tonto de fazer. Eu não sou tonto de ir lá. Ai, Jesus, agora eu vou falar para vocês que eu gosto do cheiro do vinho. Ou quer dizer, da uva. Eu não posso. Por que eu vou? Vou fazer o que lá? Esperando que o quê? A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o que a gente faz? Senhor, vai comigo, hein? Eu vou lá, o pior é que vai comigo. Não vai dar ruim. Vai dar ruim. Desvia. Pede para outro ir. Pede para o pastor Chanel aí, que ele não tem problema com isso, para passar perto da vinha. Pede para outro ir onde você não pode ir. Agora nós temos que entender: o Espírito Santo do Senhor está comigo e com você. Aleluia. Agora, quando ele encontra ali a Dalila, quando ele encontra a sua amiga, a sua futura esposa, a Bíblia diz que ele não poderia cortar os seus cabelos. E essa Dalila vem ali tentando aquele cara. O que eu posso fazer com você, Sansão? Amarra minhas mãos com uma corda nova, com uma corda virgem, que ninguém usou, que aí quando tudo isso acontecer, minha força está ali na corda. Aí essa mulher vai mandar uma corda, e quando os homens subir, os filisteus sobem para matar Sansão, para matar Sansão. Quando chega lá em cima, ele derruba todo mundo, quebra todo mundo no pau e derruba todo mundo. Aí eu falo: mas amor, meu Deus, a gente é tão verdadeiro com o outro. Pelo amor de Deus, não mente para mim, gatinho. Me conta a real. Aí Sansão fala: tá bom, beleza, amor, eu só uma brincadeira, só queria testar a nossa fidelidade, nosso amor, nosso relacionamento, é muito verdadeiro, mas vamos fazer diferente? Agora você não pode, tem algo que eu vou te contar, mas assim você não pode fazer. Pega outras 7 cordas, não sei da onde, e amarra lá no meu braço, aí pessoal, eu estou escondido lá, vem, tá aqui, tá. Aí Sansão, quebra tudo de novo. Mas amor, não acredite se fez comigo. Então, a bolinha ali, a Dalila, é mais uma brincadeira, mas fica tranquilo. Até que chegou uma hora que esse infeliz, esse homem, cedeu às paixões. Ele esqueceu quem era essa mulher. Ele esqueceu quem era essa garota. Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Miserável 30 moedas. E essa mulher vendeu o seu marido por 11.000 moedas. Essa mulher ficou riquíssima. Ela comprava vários AP com você. Suicídio pago, onde você queria? Moema, qualquer lugar. Ela ia pegar as moedinhas e falar: Chalela, me arruma uma cobertura top, que agora eu vou morar com outro Sansão. Essa mulher encheu o nariz de dinheiro, gente. Traiu seu marido, traiu a sua tribo, traiu a sua fidelidade com relação ao seu pacto de casamento com seu esposo. Mas Sansão não se preocupou com isso. Nós temos que tomar cuidado com quem nós estamos fazendo pacto. Nós temos que tomar cuidado com quem nós sentamos na mesa. Nós temos que tomar cuidado com quem nós negociamos. Quanto custa a sua fé? Quanto custa a sua vida espiritual? Quanto custa o seu relacionamento com Deus? Quanto custa a sua verdade com Deus? Quanto custa a negociação daquilo que Deus está pedindo para você se abster? Você prefere receber algumas moedinhas do que entrar no céu?
Você prefere receber algumas moedinhas do que viver diante da graça do Senhor? A Bíblia diz que após Sansão ceder às paixões, aquela mulher manda um homem vir e cortar os seus cabelos. Sansão tinha a sua vida inteira com os cabelos compridos. Eu lembro do cara aqui, nós tínhamos um cara aqui com o cabelo igual do Sansão, né, Igor? Cabelo comprido, os dread, pá, grande. Aí eu imagino o Roberto bravo com o Igor, dizendo assim: vamos cortar esse cabelo. E pega uma faca cega lá e começa a cortar o cabelo. Todos nós iríamos sentir, todos nós iríamos perceber. A Bíblia diz que cortaram o cabelo de Sansão. Um homem cortou o cabelo de Sansão. Não é que aquelas facas afiadas não, Chico. É outra bem, não é aquela que você corta a carne não, é outra. Cortou o cabelo de Sansão e ele não acordou. Sansão não estava dormindo, Sansão estava bêbado. Porque ele tinha passado uma noite de festa. Ele tinha passado uma noite na algazarra, na festa. Ele tinha se embriagado. Mais uma vez, ele tentou o Senhor seu Deus. Sansão perde as suas forças. E a Bíblia diz que ele diz assim: sairei mais uma vez e acabarei com todos eles, e aí eu voltarei. Ele achava que o Espírito Santo do Senhor era uma prateleira ali. Queria ali pegar o Espírito Santo, pastor Xará, volta aqui dentro de mim, pronto, agora eu tô... Não, a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou de Sansão, e ele não percebeu que o Espírito Santo não estava mais dentro dele. Será que durante as nossas trajetórias, será que durante as nossas andanças, nós nos deixamos o Espírito Santo na prateleira? E nós procuramos ele só quando dá tudo errado? Será que durante o nosso tempo de eu resolvo, eu faço, eu aconteço, será que o Espírito Santo não está ali colocado numa prateleira e a gente fala assim: bem, Espírito Santo, agora eu preciso de você. O Espírito Santo fala: meu, mas eu não quero estar com você o tempo todo. A Bíblia diz que Jesus foi ao Pai e deixou o Espírito Santo como nosso consolador, ajudador, o nosso orientador. Nós já tivemos um tempo aqui de ministração do Espírito Santo que era o nosso amigo, que ele é o nosso amigo. O Espírito Santo é o nosso confidente. Mas Sansão não se lembrou disso. Sansão perdeu as suas forças. Sansão foi-se embora e achou que o Espírito Santo estava com ele. Esse homem foi preso, foi levado para ser lá um jumento de puxar roda, ficou lá puxando roda, carregando peso, e todo mundo zoando Sansão. Aê, grandão! Aê, lindo! E aê, puxador de carroça! E o cara lá puxando carroça. A Bíblia nos relata que Sansão foi levado para um templo, onde era comum acontecer ali as festas, as alegrias. Foi levado para a escola de samba, lá para o carnavalesco, a festa, a alegria, bombando, todo mundo rindo. Aí Sansão: Senhor, por favor, traga sobre mim mais uma vez o teu Espírito Santo. A Bíblia relata que Sansão matou muito mais gente na sua morte do que na sua vida. Sansão trouxe a solução de muito mais mortos na sua morte do que na sua vida. Sansão estava dentro daquele ambiente. Sansão pediu para que fosse levado aquelas muralhas, aquelas colunas, e o Espírito Santo do Senhor veio a Sansão mais uma vez. E o Espírito Santo do Senhor entrou em Sansão, e ele derrubou aquelas muralhas, ele derrubou aquelas colunas, e ele matou mais do que em todo o tempo da sua vida ele matou na sua morte. Será que nós não estamos esperando para viver a nossa morte para sermos lembrados? Será que nós estamos esperando viver o nosso tempo de dificuldade para sermos lembrados? Será que nós estamos levando para ter um tempo de problema para sermos lembrados? Nós podemos lembrar de Cristo, do Espírito Santo agora. Sansão está no colo de Dalila, um gigante por fora e um anão por dentro. Sansão foi chamado para salvar uma nação, mas era escravo de si mesmo. Sansão sabia destruir tudo, mas não soube construir nada. Sansão nasceu para brilhar, mas ele morreu em trevas. Sansão sabia matar como nunca, mas ele nunca gerou vida.
Possuía muita força, mas pouquíssima sabedoria. Nasceu para ser herói, morreu envergonhado. Chamado para liderar uma nação, mas nunca liderou ele mesmo. Sansão era um derrotado e não sabia. Ele era herói em sua força, mas ele não tinha a comunhão, o relacionamento com o Espírito Santo que foi colocado nele dentro do ventre da sua mãe. Ele desperdiçou o seu tempo. Sansão foi um homem que poderia ter feito uma mudança na sua história. Será que você já pensou em mudar a sua história? Será que você já pensou em mudar a sua trajetória? Será que você já pensou em mudar aquilo que Deus colocou para você? Aquela mensagem, aquilo que Deus colocou em seu coração, do que Deus queria te usar, do que Deus queria fazer com você, do seu chamado, do que Deus tem para a sua vida, do que Deus tem para a sua casa. Será que você se esqueceu? Fique de pé. A Bíblia diz, Sansão disse, no versículo 16 e 20, sairei mais uma vez. A Bíblia diz que ele disse para a sua esposa, então clamou ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse, sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Talvez você durante todo esse tempo e essa trajetória tenha caminhado ou achado que tem caminhado sozinho. Talvez você durante todo esse tempo e essa trajetória tenha achado que está caminhando sem ninguém. Talvez você tenha achado que durante todo esse tempo você não tem alguém para dar um abraço, para um relacionamento, para falar das suas dificuldades. Então clamou Sansão ao Senhor, e o Senhor Deus, peço-te que lembra de mim e fortalece-me agora, só desta vez, Deus, para que de uma só vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Sansão teve seus olhos furados. Sabe por quê? Porque ele só via com os olhos carnais. E ele pediu para que se vingasse. Até na sua morte, ele só queria vingança. Quero perguntar a você, será que você, durante todo esse tempo, não tem achado que tem caminhado sozinho? Sansão morreu de braços abertos e matou muitos inimigos. Mas o nosso Jesus também morreu de braços abertos. Porém ele veio para nos trazer vida e salvação. O Espírito do Senhor está sobre nós. Ele está nesta casa, Ele está na Conexão Resgate, Ele está na sua família, Ele está em você. Deus nos deixou o Espírito Santo como Consolador. Às vezes você ouve em seu ouvido que você não pode, você perdeu, você está em pecado, você não tem forças, você é um pecador, você não pode evangelizar, você não pode falar do amor de Cristo, você está em pecado, você está com problema, você errou, você tem sua trajetória. Deus morreu na cruz para te dar vida e vida em abundância. Sansão morreu para matar, mas Jesus morreu para salvar. Ele está aqui nesta manhã e Ele quer dar vida e vida em abundância. O Espírito Santo do Senhor está aqui nesta manhã. O Espírito Santo do Senhor está no nosso meio. O Espírito Santo do Senhor quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua trajetória. Vou fazer uma coisa diferente aqui nesta manhã. Pegue um amigo, coloque o braço do seu amigo. Vamos orar. Procure um amigo, uma amiga, um homem, uma mulher. Isso. Agora pode abraçar vocês 3? Ô Cris, todo mundo vamos se abraçar, todos nós. Pastor, o que é isso? Às vezes você está caminhando sozinho e tem gente do seu lado que pode te ajudar. Às vezes você está precisando de ajuda e você não tem aquela pessoa que você possa pedir ajuda, porque você acha que está sozinho. Às vezes você está caminhando em algum tempo das suas dificuldades e você precisa de alguém para te abraçar. O Espírito Santo do Senhor está aqui. E essa pessoa que está ao seu lado representa um abraço do Espírito Santo. Ele quer te ajudar. Ele quer tirar do momento de dificuldade. Ele quer tirar do momento de preocupação. O Espírito Santo vai usar essa pessoa do seu lado para te dar um abraço e você receber o abraço do Consolador, o abraço de Cristo, o abraço do Espírito Santo, que Ele possa possuir a minha vida e a sua vida, que Ele possa transformar as nossas vidas, que Ele possa vir dizer a você: eu morri na cruz,
para te dar a salvação. Eu morri na cruz para mudar e salvar os seus pecados. Não seja melhor do que Jesus. Jesus morreu e levou os seus pecados. E você tem que parar de ficar lembrando do que você já viveu. Ele está aqui nesta manhã e Ele quer te dar liberdade. Ele quer te libertar. Ele quer te curar. Ele quer te purificar. Ele quer te salvar. Ele está aqui porque Ele quer nos levar para o céu. Sansão viveu sozinho, mas você tem um amigo e um companheiro que vai te ajudar em comunhão, e o Espírito Santo, o Consolador, estará em nós nesta manhã. Senhor, meu Deus, meu Pai, ore com o amigo que está ao seu lado, ore de coração aberto. Peça para o Espírito Santo se manifestar de forma extraordinária, para que Ele possa te possuir, para que Ele possa continuar dentro de você, mas fazer morada de uma vez por todas. Senhor, aqui no teu povo, os pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Os pecados foram perdoados na cruz do Calvário. Nós não viveremos mais lembrando dos nossos pecados, porque Tu jogaste no mar do esquecimento. Senhor, dá aqui um consolo, dá aqui um renovo, dá aqui um conforto. Muda a história do Teu povo, muda a história da Conexão Resgate, muda a história dessa família, muda a história dessa casa, muda a história desse lar, muda a história deste negócio, dessa empresa, dos filhos. Senhor, não importa o que viveram, não importa quem foram os seus pais, importa quem será os pais dos seus filhos. Nós cremos, nós declaramos as bênçãos do Senhor nesta manhã. Que o Espírito Santo venha transformar, mudar, renovar, orientar, direcionar as nossas vidas, em nome de Jesus. Que nós não vivamos como Sansão, uma vida sozinha, uma vida solitária, mas que nós vivamos como Cristo, o Espírito Santo, o Consolador de nossas vidas. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Nós agradecemos a Ti porque Tu nos perdoaste do nosso pecado. Nós não podemos tentar ser melhor que o Senhor. Tu já nos perdoaste. Tu morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Nós cremos assim. Nós acreditamos assim. Senhor, que esse abraço seja um abraço de mudança. Que esse abraço seja um abraço de transformação. Que esse abraço seja um abraço para a pessoa. Que o amigo não caminhar sozinho, mas para caminhar juntos. Em constante oração. Em constante oração. Em constante oração. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo.
fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu por nós. Ele trouxe a esperança. Ele trouxe a salvação. Ele morreu, mas ele reviveu. Ele reviveu ao terceiro dia. Ele veio sobre nós, deixando o seu Espírito Santo Consolador. Ele foi ao Pai preparar lugar, mas ele voltará para buscar a sua igreja. E ele diz que nós devemos sempre se lembrar, nós devemos sempre ter um tempo de lembrança. A Bíblia diz em 1 Coríntios 11, 23: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim. Todos nós